Bom, Felipão, vamos pro próximo assunto aqui, que é o seguinte, cara. Você me mandou isso, né? Eu tava na academia hoje à tarde. Eu falei, não é possível, cara. E é um bagulho que assim não vai falar nada. Ninguém vai falar nada na imprensa. A gente vai ser, obviamente, taxado de chato aqui. Obviamente. Sempre. Mas, cara, eu fiquei de cara vendo a declaração do Savinho na coletiva hoje pela seleção brasileira. E eu tenho argumentos, tá? Antes de me xingar, ouça os meus argumentos. E tem toda, você pode depois discordar, tá tudo bem. Mas vamos aqui a matéria, depois a gente assiste a declaração do Savinho. Sincerão, o Savinho disse que não viu os jogos da seleção muito tarde. O atacante Savinho estava machucado nos últimos jogos da seleção e sincero admitiu que não assistiu às partidas contra o Equador e Paraguai em setembro pelas eliminatórias. Nem vi ao vivo e nem na reprise. Nem ao vivo nem na reprise. Abre aspas. Não vi o jogo porque foi muito tarde na Inglaterra. Não tenho como responder. Fecha aspas. Disse o jogador do City ao ser questionado, indagado sobre como via as dificuldades ofensivas do Brasil nas partidas anteriores. Na Inglaterra, o fuso é de 4 horas para frente. No horário de Londres, os jogos do Brasil da data FIFA passada foram 2 e 1 hora da manhã. Tarde, né? E aqui tudo bem. O cara... Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, tudo bem. O cara, não é porque o cara tem que ficar deixando de dormir para ficar vendo esse jogo da seleção. Porque se eu quisesse dormir... Eu quase dormi assistindo aqui, porque é difícil. Né? Substituir a melatonina pelo jogo da seleção. Porra, que melatonina, cara? Esse jogo aí da seleção tem um efeito muito melhor de dormir. Morfina, claro. Morfina, né? Exatamente. Aliás, saudades morfina, sempre falo isso. Mas... Uma vez você falou isso, você babou, velho. Babei. Deixa eu ficar quietinho. Então... Tô doido pra ter, mano. Mentira. Falar isso, Deus vai mandar uma infecção renal de novo. Não, imagina, pelo amor de véio. Deus. Que isso? Nossa senhora. A pior dor que existe, cara. Dor renal. Eu tive que tomar essa morfina, mas na hora da morfina... Nossa. Vale a pena, assim. Mas enfim, cara. Pô, vai ser bloqueada essa live aqui daqui a pouco. O cara fazendo apologia à morfina, assim. Mas então... É brincadeira, tá, gente? A questão é a seguinte. Tudo bem, o jogo 1, 2 da manhã, o cara não assistiu. Mas... eu penso o seguinte, Felipe. A gente... inclusive, antes de eu comentar o que eu penso, vamos ouvir o que ele falou. Fora por conta de lesão. Eu queria saber como é que você viu... O Brasil teve muita dificuldade contra o Equador e contra o Paraguai. Como é que você viu de fora essa dificuldade do Brasil? Desculpa que eu não vi o jogo não, porque foi muito tarde lá na Inglaterra. Então não tem como responder. Na última... Vamos lá. Tem várias coisas aqui, várias camadas, tá? A primeira delas que é o seguinte, cara, assim... eu não sei se vocês já foram procurar emprego e foram fazer entrevista na vida de vocês. Uma das coisas que minha mãe falava quando eu era muito molequinho e ia fazer entrevista em qualquer lugar, ela dizia, estuda sobre a empresa. Vai lá, dá uma olhada no que a empresa faz, que eles, né? Porque quanto mais você souber sobre a empresa, vai ser um diferencial seu na hora da entrevista. Vai bem vestido e tal, mete a sua melhor roupa, tira a sua barba, que na época, hoje não tem mais isso, mas na época tinha... Tira o brinquinho na orelha que eu tinha quando era moleque. Já cheguei a ter mais adulto aqui. Eu tô sem porque tô sem brinco, enferrujou. Mas eu gosto de usar. Vai de um jeito mais padronizado ali e estuda sobre a empresa, né? Por quê? Porque, cara, você mostrar, além de tudo, que você tem interesse. Eu vejo essa declaração, primeiro que ela é estrategicamente ruim. Ele poderia aqui não ter assistido os jogos e poderia ter dado aquela encebada e falar, cara, não importa muito o que aconteceu, eu tô aqui, eu não fui convocado, então o que eu tô pensando de agora pra frente, o ataque é outro, o Dorival tá montando o time, eu quero jogar, é com isso que eu tô preocupado. Tinha várias maneiras diferentes de responder essa pergunta. E ele escolheu a pior delas. E por que a pior delas? Rodolfo, você não defende a sinceridade? Pô, o cara foi sincero. A gente vive falando aí de... Eu vi hoje viralizar um vídeo do Adriano que em 2019 queimou a mão numa moto e mentiu, aí agora estava conversando com
com um roupeiro lá e viralizou ele falando que mentiu pra todo mundo, que na verdade foi na moto e falou que foi em casa. Isso 20 Aí anos. é resenha, né? É resenha, etc e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é... Você, nessa fala, mostra descaso. Ela mostra, tipo assim, eu não tô nem aí, irmão. Eu vou ficar vendo o jogo da seleção. Tipo, tá tarde, irmão. Não vi, não procurei nem ver os melhores momentos. Pouco me interessei. E aí, assim, a gente cai numa seara, Felipe, que é o seguinte. Eu não posso falar por mim, porque eu não tenho talento nenhum pra ser jogador. Mas se eu fosse um jogador da seleção, se eu tivesse no radar da seleção, eu assistiria todos os jogos, cara. Se eu pudesse... E o Savinho não foi convocado porque ele se machucou na última data FIFA. Era pra ele estar lá. Imagina um grupo que é pra você estar, você não faz... Beleza, o jogo começou tarde, você precisava dormir pra acordar no dia seguinte, mas você não assistiu a reprise. Eu não tô dizendo que isso é anormal, porque a maioria dos caras hoje em dia estão cagando, eles não assistem mesmo. Mas eu assistiria. Por que eu assistiria? Porque eu acho que para você evoluir na carreira como jogador, você precisa entender o jogo. Eu acho que os jogadores brasileiros, eles entendem muito pouco o jogo. Você vê o LeBron James falando sobre o basquete, você vê o quanto ele entende sobre o jogo. Não é, eu tenho que pegar a bola aqui, eu tenho que fazer o que o técnico mandou aqui. Não, é uma leitura, eles chamam de QI de basquete. Um QI de basquete que é muito a partir da impulsividade, como é que eu posso dizer? Tem uma palavra, mas do quanto esse cara ama o próprio esporte que ele pratica, o quanto ele gosta do jogo. Do esporte, né? Entendeu? E esses caras, e não é só ele, é o Ronaldinho Gaúcho, que foi um gênio, dizia que odiava ver futebol. O Neymar já disse isso, o Romário já disse isso. Gênios do esporte que... O Ronaldo, que diz que prefere ver tênis do que futebol. Eu acho isso um absurdo. Eu também acho. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que faz parte deveria fazer parte da vida desses caras ter um pouco mais de entendimento sobre o jogo, porque com o talento que Deus lhes abençoou, eles teriam sido ainda melhores se eles tivessem um entendimento do jogo, de como funciona o jogo, sabe? E eu lamento muito isso. E mais do que isso, cara, eu acho, assim, deselegante e desrespeitosa uma declaração dessa. Tipo assim, ainda mais nesse momento que vive a seleção, onde todo mundo tá cagando pro Brasil. Tá todo mundo cagando pra seleção, e o cara chega na coletiva com a camisa e fala assim, não vi o jogo, irmão. Foi muito tarde na Inglaterra, sinto muito, não posso responder. E fica por isso mesmo. E ninguém fala nada. Essa declaração, Rodolfão, é aquilo que a gente já falou nos outros vídeos também, cara. É a síntese do que virou a seleção brasileira. A seleção brasileira não é interessante nem pro jogador que joga na seleção brasileira. Essa é a verdade. A seleção brasileira não é importante nem pro Savinho, que joga no Manchester City. O City, eu não tenho dúvidas, o City é mais importante pra ele do que ver a seleção. Porque assim, cara, beleza, 1 da manhã, 2 da manhã, vai dormir, você tem que, se recuperar, você é um atleta do City, futebol de alto nível. Agora, você não pode acordar no outro dia e ir lá no momento que você tá descansando ali no CT, depois do café, ou depois do treino, que você tem um tempo livre pra fazer o que quiser, ir lá, melhores momentos, Brasil e Equador. Puta, caralho, Luiz Henrique jogou, Vini, Rodrigo, caraca, acho que eu me encaixo aqui, acho que eu me encaixo... Cara, mano, é a sua profissão, meu velho. É a sua profissão, cara. Se você não fizer isso, aí chega na seleção e reclama depois que o torcedor não tem amor pela seleção, que o torcedor não torce, que não tem interesse. Cara, como que eu vou torcer, como que eu vou me contagiar pra torcer por esse time, por essa seleção, por esses jogadores... se o próprio cara tem esse tipo de comportamento, velho. Ele não é obrigado a assistir, enfim. Mas assim, é o mínimo do mínimo, cara. Você é jogador de alto nível, você tá na seleção brasileira. Você não pode parar pra ver os melhores momentos e ver como foi o jogo. Cara, é um nível de alienação, assim, que me assusta, velho. É um nível de alienação absurdo, assim. E aí, a gente cai naquela seara de que são poucos caras como o Felipe Luiz, que é apaixonado pelo jogo, você vê cara, eu vejo o Felipe Luiz dando entrevista no Flamengo, eu aumento a TV, porque eu gosto de ouvir ele falar de futebol. Eu gosto de ver ele falando, e ele fala simples, ele fala objetivo, ele não enrola, ele não é prolixo, ele vai direto ao ponto. Ele fala de uma forma clara, ele não é igual o Tite, falando, que é insuportável.
Dá vontade de pular da janela. Sabe? Você vê o Felipe Melo, que, pô, podemos ter diversas questões contra a figura dele, o modo dele jogar, enfim, isso é outro papo. Mas, cara, diversas vezes quando ele jogava no Palmeiras, eu via os stories, o cara tava na folga, assistindo o campeonato italiano, o campeonato inglês, a mulher dele filmando. Puta, o cara não dá um tempo pra família aqui, só vê futebol. O cara interessado com um caderno do lado, anotando coisa, comentando, gravando story, comentando lance, assim. O cara que gosta do jogo, que se interessa pela própria profissão. E Felipe, tem Por isso que uma tá jogando até tem hoje, uma foi campeão da cultura, Libertadores ano passado. tem uma cultura no Brasil, cara, porque assim, o Bernardo Tomé colocou um exemplo aqui, já já eu coloco na tela sobre como funciona a NFL. Mas eu gostaria de trazer uma coisa como funciona a NBA, porque assim, imagina o seguinte, cara, o Dudu, né, teve machucado quase que o ano inteiro. A gente não viu a cara do Dudu por 6 meses, enquanto ele estava machucado. Na NBA, o cara tá machucado, seja ela qual lesão que for, ele viaja com o time todos os jogos e leva, o fisioterapeuta vai lá, ele vive o dia a dia do time. Mesmo que o cara, digamos o seguinte, ó, o Dudu estava fora da temporada, não vai jogar mais na temporada. Ele vai para todos os jogos, para onde for, viaja, não sei o quê, para todos os jogos. Você vê o cara na primeira fila lá de terno, sem uniforme, assistindo o jogo. E aí, na cidade que eles estão, ele vai fazer o tratamento dele, não vai deixar de tratar, mas o cara vai acompanhar. O que eu quero dizer com isso? Existe uma cultura lá que o atleta tem que fazer parte da equipe e acompanhar o jogo, assistir o jogo, que é importante, mesmo se ele está fora da temporada. É importante a figura dele ali. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa no Brasil, não, aqui no Brasil não. No futebol, o cara se machuca, a gente não vê a cara do cara. Mano. Não vê, velho. O cara desaparece, você não sabe por onde ele anda, o que ele faz, a obrigação dele é ir pro CT, tratar e voltar para casa. Acabou. Várias vezes você vê o jogador quando ele tá machucado, que ele fala, putz, é muito difícil estar ali na sala de recuperação e ver os nossos companheiros treinando, jogando, eu queria estar lá com eles. O cara meio que fica isolado no Isolado. clube. E aí, cara, o que acontece? Esse cara, muitas vezes, não tá assistindo os jogos. Ele não tem obrigação de estar no estádio. Ele não tá assistindo os jogos do próprio time, velho. Você entendeu? Qual que é a moral que esse cara volta no ano que vem? É tipo o Jô, lembra? Machucado lá, não podendo jogar, e no pagodão lá, comendo solto, o jogo do Corinthians rolando atrás. Essa é a cultura do futebol, cara. Os caras assim, meu contrato é comparecer 8 da manhã, de segunda a sexta no CT, fazer o que o treinador pediu, jogar e acabou, cara. Os caras não vivem uma cultura de time. Pô, o Savinho faz parte da seleção brasileira como time. Ele não foi convocado naquela vez porque estava machucado, mas ele sabe que ele faz parte. É obrigação desse filho da puta assistir o jogo, cara. Filho da puta não, que ele seja, assim, quis dizer de qualquer um, tá? É obrigação desse cara, pelo amor de Deus. O Savinho deve ser um cara maravilhoso, eu quero xingar o cara aqui. É um modo de falar. É obrigação desse maluco assistir o jogo, mano. Claro. É obrigação. Então, assim, os caras não querem nem saber, mano. Os caras não querem nem saber, velho. Me indigna. Me indigna, cara. Custa ver os melhores momentos, velho. Porra. Inacreditável. Olhar e falar, putz, velho, caramba, a seleção empatou, putz, se eu tivesse ali, poderia jogar. O Celtics, né, agora na pré-temporada, foi viajar pra Abu Dhabi, mano. Tá lá no Catar, fez 2 jogos contra o Denver Nuggets, do Jokic. Jokic que você viu jogar, né, nas Olimpíadas lá pela Sérvia. Joga muito. E aí, cara, o Porzingis, nosso pivô, que teve uma cirurgia no joelho agora na pré-temporada, só volta em dezembro. Cara, viajou com o time, tava lá, cara, nos jogos, velho. Isso é normal, mano. E aqui no Brasil os caras somem, desaparecem. Parece que assim, tem alguns caras que eu acho que gostam de estar machucado. Porque o cara desaparece, ninguém fala mais dele, o salário dele tá caindo, o contrato dele tem que se renovar. Se acabar no meio de uma recuperação, tem lei Pelé que obriga a renovação. Assim, cara, o sentimento de time não existe, cara. No Palmeiras, eu não sei como é nos outros clubes, que eu não acompanho com a mesma aptidão que eu acompanho o Palmeiras. E com a mesma... Enfim. Cara, o Palmeiras tem essa cultura, cara.
Inclusive, eu tava até lendo hoje na academia o Piquerez e tal, a recuperação dele, ele falando. Cara, os caras estão sempre no vestiário. Você pode olhar na TV Palmeiras, na rodinha que o Abel faz ali, sempre antes e depois dos jogos. Tá lá, mano. Piquerez, o Dudu, quando tava machucado, vira e mexe, tava sempre lá, aparecia na roda. É, Outros jogadores também apareciam ali, o Marcos Rocha, o próprio Mike, e também nas tribunas. Os caras sempre fazendo story, assim, É sabe? isso, pô. O Palmeiras tá jogando, o Marcos Rocha ficou fora agora. Mas eles não. Mas eram nos jogos. Mas os jogos no Allianz. Palmeiras, Sim, Palmeiras vai viajar, o Palmeiras não leva esses caras. E teve um fora que o Palmeiras fez que o Rocha postou vários stories torcendo pra caralho, assim, o Palmeiras Em fez casa? assim, em casa, mas então. tava assistindo o jogo. Tudo pô, bem, mas, tava ali, eu entendo. entendo. Da hora, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: deveria ser a cultura dos clubes brasileiros, inclusive do Palmeiras, pegar esses caras tudo machucado e viajar junto, tá com o elenco inteiro. Ah, mas Rodolfo, gasta de. Palmeiras tem avião próprio, tio. Da Ambeira Pereira. Gasta nada, isso pro Palmeiras não é nada, mano. Não, Manda os isso caras, é viaja com os caras, mano. Os caras têm que conviver. E outra, mano, se o cara souber que ele vai ter que viajar, porque tem vários malucos que tomam terceiro cartão amarelo pra não viajar. Tem vários que fazem isso. Puta, jogo lá em Amazonas, cartão amarelo. Quantas vezes que a gente já viu isso, mano? Você quer ganhar dinheiro em casa de aposta aí, ó? Vê um jogo seguinte que o seu time vai jogar na puta que pariu. Aposta aí uns 3 caras tomando terceiro. Vê quem tem terceiro cartão amarelo, que quem tiver provavelmente vai tomar. É que também a odd disso vai estar baixa, né? Porque os caras não são trouxa. Mas assim, porque é batata aqui no Brasil isso. Porque o cara não viaja nem quando toma terceiro cartão amarelo. Se o cara soubesse que, mano, ele tá com o joelho fudido, a não ser que ele vai fazer uma cirurgia. Mas ele tá. Fora isso, ele tem que viajar, mesmo machucado. Ou ele tem que viajar, mesmo com o terceiro cartão amarelo, não importa. Mano, ia mudar muito o jeito dos caras verem esse tipo de coisa. Porque é o trabalho deles, os caras ganham muito. Muito. Ele tem que estar lá, mano. Tem que estar lá, mano. Se não consegue estar presente nos jogos, que pelo menos assista, né, velho? Mas aí é depender da. O que você vai fazer de mais importante num domingo à tarde do que ver os seus companheiros, o time que paga o seu salário milionário? O que você vai fazer de mais importante pra não assistir isso? Os caras não estão nem aí, Felipe. Porra, velho. O Giovanni Maciel perguntou isso. Será que o Neymar acompanha a rotina do Al Hilal? Eu duvido, cara. Eu duvido, cara. Apesar que eu acho que o Neymar é um cara que gosta de futebol, velho. Eu tenho essa impressão, assim, que ele é um cara que acompanha o futebol. Não sei a assiduidade que ele faz isso, mas via redes sociais eu já vi vários stories do Neymar acompanhando futebol, vendo o jogo de ex-companheiros. Não, quando ele fala sobre o jogo, assim, não é uma visão muito fora da realidade, assim. Ele tem boas opiniões quando ele para pra falar de futebol. Sim. Acompanha sempre o Palmeiras aí, que a gente ficou sabendo. Manda áudios no grupo xingando o Abel, enfim. Ficamos sabendo. Grande Ney. Ficamos sabendo. O cara tem 2 times na imprensa e um time em off, assim. O cara é um salafrário.